A paz do Senhor Jesus a todos. Olha nós, mais um dia com os personagens bíblicos e hoje para mim foi um grande desafio trazer para vocês Abacuque. Abacuque, o profeta poeta. Abacuque, aquele que desafiava e questionava Deus. E nós vamos ficar aqui uns minutinhos esperando ver quem que vai entrar com a gente. Se hoje eu dou sorte, né, de alguém entrar, porque já tá muito tarde. Mas quem sabe tem um corujinho aí aguardando pra gente estar entrando junto, né? Os imprevistos acontecem hoje. Infelizmente a nossa live começou bem tarde. E nós estamos no livro de Abacuque. Abacuque faz parte dos profetas menores. Ele está logo depois de Naum e antes de Sofonias. São apenas 3 capítulos, mais 5 profecias e aquele desafio maravilhoso, aquele louvor, né? Que até hoje encanta todo mundo, que é o da figueira. Nós vamos conhecer um pouco dessas histórias maravilhosas e uma curiosidade das histórias dos judeus sobre a vida de Abacuque. Abacuque. Gente, é um desafio falar desse profeta, viu? De verdade, a gente acha assim que é um livro tão pequenininho e que a gente vai discorrer rápido dele, vai falar rápido, mas infelizmente não é bem assim. Quando a gente começa a estudar a vida do profeta, a gente vai descobrindo os desafios, as coisas diferentes, né? Que a gente conhece da história deles, começando pela sua origem, a sua tribo, em que período que ele estava. E assim nós vamos conhecer um pouco sobre Abacuque. Vamos fazer a nossa oração do dia. Todas as vezes que nós estamos entrando com esses estudos, se você estiver aqui no ao vivo, ou se você pegar esse estudo, vai estar no IGTV gravado, e daí nós vamos estar sempre colocando a oração do princípio e a oração no final do nosso estudo, tá bom? Deus abençoe sua vida, então nós vamos começar a nossa oração para abrir o nosso estudo. Amém. Querido Deus e amado Pai, mediante a Tua presença e a Tua graça, Senhor, abençoa, Senhor, os meus lábios, os meus pensamentos, alinha meus pensamentos e os meus lábios com os Teus lábios, Senhor, para que eu possa, Senhor, entregar a Tua palavra, a Tua vontade sobre a vida deste povo, porque cada personagem desse, Senhor, tem sido um exemplo, um desafio para nós, como também um testemunho, Deus, para as nossas vidas. Que a gente possa ter mais uma noite de sucesso através desses personagens, conhecendo um pouco mais da história da palavra do Senhor e também, como nós já dissemos, Senhor, trazer essa palavra, Senhor, como rema para as nossas vidas, como revelação, papai. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos falar de Abacuque. O que é o livro de Abacuque? Abacuque faz parte de uma coleção de 12 livros, que é o final do Antigo Testamento. Eles são chamados de profetas menores porque eles têm uma quantidade menor de conteúdo, não porque eles são menores profetas do que os maiores. Os profetas maiores nós conhecemos: Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Então a gente vai saber que o conteúdo histórico, o conteúdo dos livros de Isaías, Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, são livros que têm uma quantidade maior de informações, mas não significa que o poder profético dos profetas menores sejam diferente dos profetas maiores. Amém? Uma das curiosidades que eu quero trazer para vocês é que existe um livro chamado
Deuterocanônico. Esse livro Deuterocanônico, ele faz parte da Septuaginta. A Septuaginta foram os livros, o Pentateuco, os livros da Bíblia, que foram traduzidos por 70 sábios, pagos por Alexandre o Grande, da Grécia. Foi feita a tradução do hebraico aramaico para o grego. Amém? Foi ordenado por um anjo enquanto preparava alimento para Daniel, que se encontrava na cova dos leões, e o anjo leva ele até a cova onde estava Daniel para se alimentar. Abacuque também é mencionado no Vidas dos Profetas, que é um livro à parte da Bíblia. É um livro que a gente pega conteúdos históricos para a gente pegar mais informações, tá bom? Ele era da tribo de Levi. Levi era aquela tribo que cuidava do templo, das coisas do templo, que tocava. Então, tudo que tinha relacionado ao templo era destinado para a tribo de Levi. Lembra quem era Levi? A tribo de Levi? Quando eles saem do Egito, Arão, Moisés, eles todos são da tribo de Levi. São sacerdotes, levitas. E aí muita gente hoje só chama os cantores das igrejas de levitas. Mas os levitas também cantavam, mas não era só essa a função de um levita, tá? Então eu fiz um rascunhozinho hoje pra gente ver essas curiosidades, antes da gente adentrar no livro de Abacuque, tá bom? Vida dos Profetas registra o seu tempo na Babilônia, composto por 5 profecias. O livro de Abacuque, ele estava também no exílio da Babilônia. Ele era contemporâneo de Jeremias e de Sofonias. Ele foi levado para o cativeiro. Ele é o único entre os profetas que abertamente questionava a Deus. Veja bem. Olha o que ele chegou a falar para Deus. Até quando, Javé, clamarei eu, e tu não ouvirás? Grito a ti, violência, e não salvarás. Ele viveu também na época de Naum e Sofonias. Esse livro, ele nos traz uma moral. E que moral seria essa? Que nem sempre nós vamos entender os desígnios de Deus, a vontade do Senhor, mas que independente da gente conhecer e aceitar essas circunstâncias, nós devemos adorar. Porque a adoração ela vai gerar um fruto sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. E é interessante pensar nisso, né? Porque no meio daquele cativeiro, no meio de todo aquele problema, aí o que vai acontecer? Eles vão estar em adoração. O que foi que colocaram aqui para mim? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá. Então, outra curiosidade, isso daí nós não temos certeza. O que acontece com Abacuque? Uma das curiosidades de Abacuque é que disseram, pelas tradições judaicas, olha que interessante isso, mas isso não tem uma comprovação, tá? É somente uma suposição. Que ele pode ter sido filho da Sunamita. Isso mesmo. Sabe a Sunamita do livro de Eliseu? Lá de 1º Reis, 2º Reis? Que vai falar que havia aquela mulher que abrigava o profeta Eliseu. E daí dizem que ele pode ser o filho da Sunamita. Então imagina que ele não era novinho não, hein? Ele não era assim... Tipo o Daniel, que quando foi preso lá para a Babilônia, foi bem novinho, bem adolescente. Não. O caso de Abacuque, ele já estava com a idade bem avançadinha, né? E aí, vamos descobrir o que seria um profeta na Bíblia? Curiosidades. Quais são os dons de um profeta?
O profeta é aquele que traz a palavra de sabedoria, palavra de ciência e conhecimento, discernimento de espíritos e visão. E o profeta, no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus para o povo. Ele trazia a exortação e a bênção. Então, assim, um profeta não é que ele falaria para o povo somente aquilo que era para trazer peso para o povo. Ele trazia o povo de volta para a adoração a Deus, mas ao mesmo tempo ele trazia a porção da bênção. Se o povo obedecesse, seria abençoado. O problema é, povo de dura serviço, conhecendo aquele Deus, sabendo da grandiosidade daquele Deus, tinha uma tendência para pecar que era fora de série. Então nós vamos observar isso. Também, quantas pessoas foram para o cativeiro da Babilônia? Entre 4.000 a 4.600 pessoas. Foi gente pra caramba. Foi muita gente. Abacuque, seu nome babilônico significa abraçar o entendimento. E é bem por aí mesmo, né? Porque o Abacuque, ele vai trazer informações, ele vai fazer questionamento, ele vai ter uma conversa inteligente com Deus, né? E no livro de Abacuque, veja bem, é a primeira vez que é dito que o justo vive pela fé. Então, se nós temos fé em Deus, nós vamos viver crendo que Deus, ele é poderoso para nos suprir de todas as nossas necessidades. No livro de Abacuque, nós vamos conhecer o pecado de Israel e o pecado da Babilônia. Olha, eu coloquei bastante coisinha, hein? Hoje eu fiz uma pesquisa que eu falei para vocês, né? Que esse livro era um livro de desafio. Porque geralmente a gente passa pelo livro de Abacuque, vai direto pro capítulo 3, né? Ainda que a figueira não floresça, mas a gente vai chegar lá. E daí, falando de figueira, nós vamos ouvir algumas curiosidades. Quando se fala de árvores e relacionamento de Deus com o povo, o que simboliza as árvores que estão escritas na Bíblia? Por que Deus compara a nação com árvore e o que significa cada árvore? Então nós vamos começar pela figueira. A figueira representa a nação, o Estado de Israel, né? A oliveira representa os frutos do Espírito. A videira, privilégios espirituais. A figueira, privilégios nacionais, e a oliveira, privilégios religiosos. A videira, ela traz para nós o tempo da festa, da colheita, da alegria, né? E o que nós colocamos? Privilégios espirituais, entendeu? A videira brava, opressão, idolatria, o povo do mundo, gentios. Por isso que lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai se referir à igreja enxertada na oliveira, na videira, como videira brava. Oliveira brava, videira brava, ele vai citar. A árvore da figueira foi dela que Adão e Eva tiraram as folhas para se cobrirem. Logo após o pecado que eles se viram nus e eles se sentiram mal, o que eles vão fazer? Eles vão pegar as folhas da figueira para se cobrir suas partes íntimas. A figueira também é citada no livro de Miqueias e de Efésios. Vamos conferir antes de chegar aqui em Abacuque, livro de Miqueias. Sofonias, Zacarias, Ageu. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente.
Então, aqui no livro de Miqueias, a figueira está representando o sono espiritual do povo de Israel. Lembra que a figueira representa Israel. E daí, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, 14, bem no finalzinho da Bíblia, Efésios 5, 14, diz assim: pelo que diz, despertai tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E também a árvore que não dá fruto. Lembra quando Jesus vai passar na frente de uma figueira e ele diz, dai-me frutos, e ela não dá? E ele diz que ela ia secar, que não ia ter mais nada. Isso simboliza diretamente a Israel quando ela não dá fruto. Porque ele vai falar assim, o seu tempo vai ser cortado. Entende isso? Então nós, como servos do Senhor, precisamos dar frutos para Deus. Frutos para o reino. Porque geralmente o que acontece? Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa com muita vontade, quer conhecer a palavra, quer ter conhecimento dele, e a gente vive dentro da igreja, a gente quer participar de tudo, do louvor, dos cultos, de tudo. De repente, passa um tempo e tudo começa a mudar. A palavra você já não tem tanta vontade de ler. Aquele ministério que você pegou a responsabilidade, você já não tem tanta vontade de participar. Os cultos já não tem mais aquele prazer do começo. Então você começa a modificar a sua postura. Cuidado, porque você não seja uma figueira pronta para o corte, tá? Então a gente tem que despertar. A gente tem que ficar esperto com isso. A oliveira simboliza prosperidade e bênçãos divinas. Seria como alimento, ela servia como alimento e como remédio para a cura de feridas. Então, olha, a oliveira é uma das árvores mais importantes e também Jesus é representado pela oliveira, né? E disse que antes nós éramos oliveira brava, aquela que não dava aquele fruto direito, que era um fruto que era pequeno. Mas quando essa oliveira brava foi enxertada na oliveira boa, aí ela começa a modificar e gera frutos bons. Isso somos nós. Nós viemos do mundo carregados de idolatria, de prostituições, né, carnais, espirituais. E quando nós somos enxertados em Cristo, agora já não vamos mais viver essa questão da carne, já vamos viver diretamente para o Espírito. E daí, livro de Romanos, capítulo 11, versículos do 17 ao 27. Romanos 11, 17 ao 27 diz assim: e se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Essa raiz aqui é representada por Abraão. Abraão era a raiz. Dele foi gerado todos esses frutos, todas essas árvores que estamos aqui hoje, né? E Abraão é considerado raiz santa, certo? Vamos nós, voltando para o livro de Abacuque, nós falamos que ele era um levita, um cantor, filho de Shivóia, Lovite. Então aqui as curiosidades nós terminamos, né? E vamos para o livro de Abacuque. No livro de Abacuque, agora nós vamos falar como que o profeta falava com Deus. Olha, gente, como que é importante isso, né?
Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, tinham um relacionamento com Deus. Nós vimos a mão poderosa do Senhor agindo sobre essas vidas. E é nisso que precisamos ficar atentos. Quando nós nos chamamos mulheres e homens de Deus, nós precisamos viver em relacionamento com Deus. E aí nós vamos abrir agora a nossa Bíblia, lembra? Acompanhar o estudo com a Bíblia aberta, livro de Abacuque, capítulo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite contenda e litígio por causa... Boa noite, Alessandra, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o justo é pervertido. Então, quando está naquele período, sabe, que você está passando por aquela luta muito grande, aquela luta que parece que não tem fim, parece que a gente vai passar os nossos olhos e vai ver aquela pessoa que não anda dentro da justiça e parece que a vida dela está dando tudo certo. E aí que é o grande perigo para a gente. Deus tem exortado a respeito disso. E ele usa os profetas dele para exortar o povo. Abacuque, ele está num período em que a nação de Israel já estava sendo exortada por Jeremias, que corria o risco de ir para o cativeiro, mas eles não davam atenção a Deus. Essa que era a grande questão. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar agora com a mesma missão, falar e ninguém ouvir. E aí ele vai dizer assim, ó: juízo em vossos dias, uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de noite, voarão como águia, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Quer dizer, esse povo ia chegar e ia fazer um estrago. Tudo por quê? Porque a nação do Senhor, que era para ser separada para Deus, começa a se misturar com a idolatria do mundo, quer ser parecido com o mundo e acha que o juízo e a justiça de Deus não ia cair sobre eles. E aí Deus vai entregar eles para essa nação. Eles todos virão com violência. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus, quer dizer, o Deus deles, não o verdadeiro Deus que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, né? Então ele está falando com Jesus aqui. Já vi uma simbologia de Cristo? Por isso que Jesus fala em Lucas 24, a partir do versículo 44. Quereis saber que eu sou? Eu estou escrito nas leis de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui é registrado Jesus. E aí ele vai falar isso. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas
para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele estava indignado, ele estava vivendo uma situação que ele queria que Deus trouxesse uma resposta. Era uma situação muito difícil. Você imagina você ser arrancado da sua casa, da sua cama, do seu quarto, do seu lençol, da sua coberta, das suas coisas, da sua escova de dente, de tudo que você tem, de tudo que você possui, e ser levado para um lugar como se você fosse um escravo, sujeito, entendeu? Ele a todos levanta como anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajuntam na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Nossa, ele realmente estava contendendo com Deus, ele estava revoltado com aquela situação, ele queria uma resposta. Ele sabia que Deus era um Deus que respondia, e naquele momento ali ele queria que Deus trouxesse uma resposta. E daí no capítulo 2 ele vai dizer assim, ó: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for arguido, questionado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, o que ele quer dizer com isso? Uma vez que Deus vai trazer a visão e vai trazer a promessa, o tempo de Deus já não é mais nosso tempo. Essa que é a questão. A gente quer resolver as coisas no tempo de Deus como se fosse o tempo de homem. E aí a gente fica esperando e fica cansado. Aí você vê os anos voando e passando, e aquele rosto que você tinha de criança já passou. Agora sobre você há o peso de uma idade. Mas a idade também nos traz sabedoria. Lembra que nós falamos a respeito do profeta? Que o profeta tem o dom de sabedoria? Sim, e Deus deu para a sua igreja também esses dons. Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo viverá pela fé. Tanto mais que por ser dado o vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga com o sepulcro o seu desejo e com a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra eles a parábola e um dito agudo que contra ele dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando aquele que se carrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que hão de morder? E não despertarão os que hão de abalar? E não lhes servirás de despojo? Tu de despojo? Visto que despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão. A ti, por causa do sangue dos homens, da violência para com a terra, a cidade com que habitam nela. Ai dos que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar o mal do mal. Então, cuidado com o tipo de riqueza que você junta, cuidado, que você se dizendo servo do Senhor, se dizendo cristão, não anda por caminhos retos, entendeu? Participa de sonegação, participa por exemplo, faz uma venda, não dá uma nota. Olha quanta coisa, né, gente? E tem muito crente que não vigia, viu?
Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Olha Deus advertindo esse povo, Deus adverte o tempo inteiro. Mas o Senhor, quando exorta, é por amor, porque quando o Senhor exorta, a ideia é trazer de novo a realidade. É como se a pessoa estivesse num processo de sono, entende? E que ela precisa passar por um saculejo. Essa que é a palavra. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e o homem que se cansem pela vaidade. E eis que vem, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que der de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas e o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Meu Deus, meu Deus. Quantas vezes, a gente vê pessoas que se aproximam das outras para tirar até o osso, Quando fala ver a nudez aqui, é exatamente isso. Com lisonjas, parece bonzinho, mas não é. Será farto de ignomia, em lugar de honra bebe tu também, e ser como incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Eita ferro! Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes se assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Naquele tempo, o que estava acontecendo? O povo de Israel estava prestando culto a deuses, matando seus animais para sacrifício para deuses. E aí o Senhor está aqui exortando eles. E ai daquele que diz ao pau, acorda, e diz à pedra, muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está falando aqui das imagens, que as pessoas se prostravam às imagens e faziam pedidos para as imagens, sendo eles loucos, porque eles não têm espírito. Entendeu? Tem sim, espírito de engano, Mas aqui o espírito da verdade. E aí o Senhor fala, cale-se diante dele toda a terra, porque toda a terra é sujeita a Deus. Se ele dá uma ordem, a ordem vai se cumprir. Não existe nada que não esteja debaixo do domínio de Deus. Até mesmo aquele que se rebela está debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Está entendendo? A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e termina viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e notifica a ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam das suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele, a peste, os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados e os outeiros eternos encurvaram-se. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição e as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, contra o mar foi o teu furor, para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o arco, o juramento feito às tribos foi uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram, e a inundação das águas passou, deu abismo à sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas e o resplendor do relâmpago da tua lança.
Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste os seus próprios cajados à cabeça dos seus guerreiros, e eles acometeram tempestuosos para que espalhem e alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão dos meus ossos estremeci dentro de mim. Descanse no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Vocês entenderam o que o profeta Abacuque está dizendo nessa oração maravilhosa? Ele está dizendo sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a glória do Senhor Jesus e do seu exército quando voltar. Ele está dizendo que as nações se renderão porque ele vai vir em socorro à sua nação escolhida. Glórias a Deus. E aí vai fazer sentido o final do capítulo 3, quando ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ai, meu Deus do céu, fará os meus pés como da garça, como da corça. Ai, ainda que não haja fruto, que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Nós falamos sobre tudo isso, lembra? A figueira representa Israel, a vide representa a prosperidade espiritual, e a oliveira, a prosperidade e bênção divina. Ainda que faltasse tudo isso, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque Deus não mente, porque toda a sua palavra se cumpre, porque a palavra do Senhor, ela tem vida, ela tem alma, ela tem corpo, ela tem autoridade. Que nós possamos, através desse livro de Abacuque, saber que mesmo nos piores momentos que a gente vai passar, mesmo nas piores tormentas, porque você imagina tudo o que a nação de Israel passou naquele cativeiro por desobediência, porque não quiseram ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. Ainda assim, ainda no meio da aflição, pode vir tudo. Pode o sol parar e a lua não dar sua luz e as estrelas caírem do firmamento. Ainda assim, a minha esperança está no Senhor, porque o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, é do Senhor que veio a minha salvação. Se chama Yeshua e Hamashia. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Messias e Ele voltará para nos resgatar. Ele nos arrebatará como suas ovelhas. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor.
Vamos orar e agradecer pela justiça de Deus, pela sua palavra maravilhosa e derramar as profecias, as palavras proféticas. Se você está sendo edificado através dessas lives, dos personagens bíblicos, não esquece de escrever aqui nos comentários aquilo que Deus tem feito na sua vida para que exalte, honre e glorifique o nome do Senhor. Toda honra e glória é dado a Ele. Nós só somos instrumentos, vasos nas mãos do Senhor, do oleiro, para que essa palavra chegue através de nós nas suas vidas e que gerem frutos para o reino. Glórias a Deus, Santo Deus de Israel. Nesse momento, Senhor, nós profetizamos sobre essas vidas, que o Senhor alcance, que o Senhor entre com cura, com libertação e salvação, que os pedidos depositados aqui, Senhor, por portas de emprego, por um casamento restaurado, por uma vida santificada na Tua presença, sobre ministérios, Deus, que o Senhor colocou no coração desses homens e dessas mulheres, venha prosperar nessas vidas, ó Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E desde já nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra foi lida, Pai. Nós te agradecemos pelo amor do Senhor Jesus, pelas nossas vidas e as doces consolações do Espírito Santo. E desde já nós te agradecemos na autoridade do nome do Senhor Jesus e nós dizemos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Até amanhã, que Deus te abençoe, e nós vamos trazer o próximo personagem da Bíblia. Amém? Deus te abençoe na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.